Oi para você, tudo bem? Estamos começando esta aula de Geografia, Ciências Humanas e suas tecnologias. A primeira questão discorre da seguinte forma: Malthus é um dos grandes pensadores sobre as ideias demográficas. Entre as suas principais ideias estão, quero abrir um parênteses aí, existe uma frase muito interessante em relação a Malthus. Todos os anos ele é morto e todos os anos ele é ressuscitado. É o pensador mais polêmico nesse tema. Eu preciso fazer uma descrição aqui antes de nós analisarmos cada uma das alternativas sobre Malthus. Perfeito? Veja, Malthus surge durante a Revolução Industrial, quando ela está tendo início. Ele tinha uma formação muito religiosa. Malthus era muito conservador. Conservador de que tipo? Para ele, sexo era só para reprodução. Perfeito? Para ele, o ser humano não tinha capacidade de tomar decisões sobre quantos filhos poderia ter ou não. Para Malthus, a população com poder maior de aquisitivo não poderia ter muitos filhos para não dividir a herança em várias pessoas e assim criar um grupo que tivesse um poder aquisitivo menor. Para Malthus, a população mais pobre não poderia se reproduzir para que não aumentasse a pobreza. Veja que ideias bastante conservadoras ele aplicou. Perfeito? Agora então vamos analisar as alternativas depois dessa breve introdução sobre Malthus. Veja lá, alternativa A. A população cresce no mesmo ritmo que a produção de alimentos. A fome é resultado de uma distribuição desigual que pode ser resolvida facilmente. Será que Malthus pensava assim? Alternativa B. A população cresce em PG e a produção de alimentos cresce em uma PA. O que é PA e PG? Você tem que dominar essas duas ideias, ok? Já explico melhor isso. Alternativa C. A sociedade é capaz de se organizar e fazer o seu próprio controle de natalidade. Tem alguns problemas aí nessa alternativa. Se a sociedade faz seu próprio controle, não é controle. Isso é planejamento familiar, correto? E de qualquer maneira, planejamento familiar não era um pensamento de Malthus, era um pensamento de Marx e Condorcet, outro pensador sobre a mesma ideia, que quando as pessoas fazem planejamento e para isso elas precisam de instrução. Malthus não chegou nesse nível de raciocínio. Alternativa D. A produção de alimentos cresce em PG e a população em PA, ao contrário do que a gente viu antes, certo? Mas já analisamos o que é uma PA e uma PG. Alternativa E. A população dobraria em número de 100 em 100 anos. Essa previsão Malthus errou. Essa alternativa está errada pelo seguinte: Malthus não trabalhava com esse tempo longo. Primeiro que as pessoas não tinham uma expectativa de vida tão grande. Tem pouco tempo na história que várias nações conseguiram levar a sua população com mais de 70 anos. O Brasil hoje, uma média de 77, o Japão com 83 e assim por diante. Na sua época, na época de Malthus, as pessoas não passavam de 50. Então você já descarta. Para ele, a população iria dobrar em torno de 25 e 25 anos. Correto? A resposta certa é a alternativa B. A população cresce em PG e a produção de alimentos em uma PA. Lembra que eu disse que ia explicar melhor o que é uma PA e uma PG? Pensa comigo. PA, relacionado a alimentos. Você vai anotar aí no seu material. PA relacionado a alimentos. É assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai para o infinito. Percebeu? É linear. Já na PG, as coisas se invertem. Ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O que aconteceu?
foi dobrando numa velocidade muito rápida. E é aí que Malthus argumentava. Quando ele desenvolveu sua teoria, ele disse, olha, a população vai crescer numa PG. E se ela crescer numa PG, os alimentos vão estar crescendo numa PA. E não vão conseguir acompanhar o número de habitantes que vai ter. A partir disso, vai ter um grupo de pessoas passando fome e a pobreza vai se alastrar pelo planeta. Por isso que ele queria um controle de natalidade bastante forte. Era esta a principal ideia de Malthus e que você deve gravar. Perfeito? Veja agora a questão 2. Temos um cartoon. O Enem vai usar muito esse artifício. Então você precisa treinar o seu olhar sobre quadrinhos e, no caso, a imagem que nós vamos ver agora. Acompanhe. Nesse cartoon, há uma ironia cruel procurando demonstrar que, alternativa A, o Brasil está entre os países que melhor resolveram esse problema nos últimos anos, chegando ao ponto de praticamente erradicá-lo? Agora volta para o cartoon. Observa novamente. Do que ele está tratando? Veja se esta alternativa corresponde, é uma verdade em relação ao cartoon. O Enem vai querer notar se você tem essa capacidade de estabelecer essa relação. Alternativa B. Exceto o Brasil, o trabalho infantil é uma realidade nos países latino-americanos, por causa do modelo econômico que vem desde a colonização. Veja, tiramos o Brasil da brincadeira, este problema só acontece nos outros países. É verdade? O Brasil não tem problemas com o trabalho infantil? Não existem os nossos semáforos, nenhuma criança pedindo esmola, ou vendendo bala, ou qualquer outra coisa? Aí fica fácil de matar a charada, né? Alternativa C. Os direitos da criança, resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, estão sendo cumpridos na realidade brasileira. O Brasil cumpre o Estatuto da Criança de maneira a não deixar nenhum resquício? Fica fácil analisar só olhando para o cartoon. Alternativa D. O direito da criança de ser compreendida e protegida e ter oportunidade para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. É hoje uma realidade em todo o mundo. Conseguimos atingir esse grau de desenvolvimento onde as crianças são protegidas nesse nível? Olhe para o cartoon. Alternativa E. O trabalho infantil ainda é, em nosso país, uma realidade muito presente e ainda há muito para ser resolvido. Agora ficou fácil, né? É só olhar para o cartoon, relacionar, e a alternativa E é a questão correta. O trabalho infantil ainda é, em nosso país, uma realidade muito presente e ainda há muito para ser resolvido. Tomara que em breve isso seja. Questão 3. A redução da taxa em 2005 para 2 filhos por casal deixava o Brasil em uma situação de estabilidade populacional. Se cada casal continuasse a ter 2 filhos, a população simplesmente seria reposta. Ou seja, para cada 2 pessoas que morressem, nasceriam outras 2. Porém, a tendência é que esse índice continue caindo, o que já foi observado em 2006. 1,8 crianças por mulher. Teve um percentual de queda aí. A projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de que a taxa de fecundidade em 2050, ou seja, 40 anos, daqui a 40 anos mais ou menos, seja de 1,61 filho por mulher. No Paraná,
onde em 2006 esses valores já eram de 1,8, a previsão é que chegue de 1,39 ao fim desse período. Se a previsão se confirmar, o Brasil terá de enfrentar problemas como os que já ocorrem em países europeus. O envelhecimento da população exige investimentos em políticas públicas nas áreas de saúde, previdência, acessibilidade, entre outras. A diferença é que, enquanto nos países da Europa esse declínio teve início ainda no processo de industrialização e ocorreu de forma gradual durante cerca de 100 anos, no Brasil a diminuição da fecundidade se deu em pouco mais de 40 anos. Essa drástica mudança na estrutura populacional está ligada diretamente ao... Veja, quero abrir um parênteses antes de irmos para a alternativa. O Enem vai sempre colocar um texto de um jornal que tem uma circulação relativamente grande ou de uma revista. E você vai ter que interpretar esse texto e relacionar com o cotidiano. Esse sobre população é muito comum. Se você analisar provas antigas, vai perceber que tem muitos parecidos, certo? Então vamos lá. Alternativa A. Vamos ver o que bate com o texto. Você vai precisar voltar a ele várias vezes na hora de estudar. Comportamento masculino que adotou práticas anticoncepcionais como a vasectomia. Veja, será que a população masculina do Brasil conseguiu se livrar de certos ranços de machismo ao ponto de fazer vasectomia sem nenhum preconceito? Essa é uma questão social muito séria que precisa ser revista. Alternativa B. Um controle populacional adotado no Brasil principalmente pelo governo militar. Agora eu te faço uma pergunta. Em algum momento da nossa história, você já ouviu falar de controle de natalidade no Brasil? Pense, controle é quando o governo determina o número de filhos que uma família pode ter. Um exemplo, a China é um país que adota o controle. Perfeito? O Brasil não tem controle de natalidade. E muito menos incentiva um planejamento familiar de uma maneira aberta. Mas a gente comenta isso para frente. Analisemos agora a alternativa C. Avanços na medicina. Só chegaram ao Brasil a partir dos anos 80. Será que nós estávamos tão atrasados assim? Concordo que esses avanços nos anos 80 só estavam disponíveis a uma determinada classe, mas eles já existiam por aqui. Então vamos agora para a alternativa D. Uma série de profundas mudanças em fatores sociais e culturais, principalmente relacionados à mulher brasileira. Será que aconteceu nos últimos tempos uma grande mudança social, principalmente relacionada à mulher? Já comento isso para você também. Vamos lá. Agora, a E, alternativa E. Uma imposição do governo democrático que se instalou no Brasil a partir do final dos anos 80. Governo democrático, perfeito, até aí a gente concorda, mas será que o governo ia ter capacidade de vir e dizer, ó, vamos implantar agora um controle de natalidade? Com certeza não, porque isso envolve uma questão cultural muito forte. Imaginou o padre, o pastor, sempre reclamando do governo por dizer quantos filhos a família pode ter ou não? E isso é uma coisa que acontece, o governo não iria se meter nessa questão, porque isso poderia causar um determinado conflito e perde-se votos e você imagina o que aconteceria. Então vamos lá, a resposta correta é a letra D. Uma série de profundas mudanças em fatores sociais e culturais, principalmente relacionados à mulher. Agora me acompanhe. A partir dos anos 60, o Brasil passou por profundas mudanças sociais. Quais foram? Deixou de ser um país rural, passou a ser um país urbano. E daí o que isso tem a ver? A mulher na área urbana teve acesso a mais informação que ela não tinha antes, principalmente ir para a escola. Se você pegar fotografias de escolas antes dos anos 60, você vai perceber que é muito comum sala de aula só com meninos.
Não que separa, não estou dizendo aqui do fato de ter escolas para meninos e escolas para meninas. É que o homem ia para a escola, a mulher geralmente ficava em casa. O fato dela ir para a escola, receber instrução, poder estudar, isso fez com que ela casasse mais tarde, diminuiu muito o período fértil e ela começou a fazer planejamento familiar. Ela se desvencilhou de certos dogmas e começou a decidir: posso cuidar de tantos filhos. Esta mudança foi muito profunda na nossa sociedade a partir do êxodo rural que vamos ter da década de 60 para cá. Correto? Questão 4. Leia o mapa e escolha a alternativa que melhor se relaciona a ele. Veja que o enunciado da questão diz que você tem que ler o mapa. Mapa é para isso, ele precisa ser lido. E ler significa interpretar. Então me acompanhe. Alternativa A. O mapa mundi representa a divisão do mundo em blocos de poder durante a Guerra Fria, que durou do fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, em 1989. Será que o mapa está mostrando isso? Dá para você perceber essa divisão do planeta em questões políticas? Alternativa B, deriva continental. Teoria apresentada por Júlio Verne no capítulo 1 do seu livro Viagem ao Centro da Terra. Olha, a história sobre Júlio Verne está correta, mas Júlio Verne vai trabalhar com ficção, ele não desenvolveu teoria nenhuma sobre tectônica de placas. Perfeito? Alternativa C, deriva continental. Teoria desenvolvida pelo pesquisador alemão Alfred Lothar Wegener, de que os continentes já estiveram todos em um mesmo local e que eles flutuam sobre o magma que existe no interior do planeta. Será que essa questão está correta? Já chegamos a ela. Vamos lá. Alternativa D. Esse é o mapa que melhor destaca as eras geológicas do planeta Terra, desde o período Devoniano até o Triássico-Jurássico. Você está vendo alguma tabela geológica neste caminho? Embora no seu mapa cite o Triássico, cite alguns períodos, mas não é a tabela. A tabela é que melhor representa e não este mapa. Agora vamos para a alternativa E. A teoria apresentada aqui é a das placas tectônicas, que só foi comprovada a partir da década de 60, com o GPS. Olha, essa alternativa tem uma parte correta e outra errada. A parte que está correta fala das placas tectônicas, até aí tudo bem. O problema está em dizer que foi necessário inventar o GPS e os anos 60 para comprovar. Não, já estava comprovado antes. Perfeito? Então a resposta correta é a letra C. Veja agora comigo, neste mapa e nessas imagens, como que funciona a questão das placas tectônicas. Acompanhe. Imaginava-se que tudo estava no mesmo lugar, todos os continentes, ó. Aqui está o Brasil, tá? Aqui a África, aqui a Antártica, aqui a América do Norte, aqui a Europa. A Índia está solta aqui, ó. Você vai ver como é que vai virar a Índia. E aqui a Austrália. Então, todas no mesmo lugar, há 225 milhões de anos, no período Permiano. Olha o que aconteceu algum tempinho depois. Mais ou menos 180 milhões, começam a se separar. Veja o sentido que, olha aqui a América do Norte indo para um lado, olha a Europa indo para o outro, olha aqui a Índia onde está, olha a Austrália aqui, perfeito? Continuando, vamos dar mais um salto geológico aí. 180 milhões de anos, 135 milhões de anos, olha aqui já houve mais uma separação. A Índia já está mais perto da Ásia, ela continua indo para o norte. A Austrália, que estava emendada com a Antártica, começa a ter uma separação. E, veja, olha o que aconteceu há 65 milhões de anos. A América do Sul não tinha ainda se encontrado com a América do Norte.
Veja como é que está hoje. Isso aqui chama-se dorsal do Atlântico. A América do Norte já se encontrou com a América do Sul e aqui está a América Central. A Austrália já está no seu devido lugar e a Índia já se chocou com a Ásia e bem aqui está a Cordilheira do Himalaia, o ponto mais alto do mundo, porque a Índia veio e bateu aqui fazendo toda aquela rugosidade. A Antártica já está no seu lugar. Então, você observa o nosso planeta exatamente como ele está hoje. Dorsal do Atlântico, que eu apontei para vocês antes, o sentido onde cada placa se move. Por isso que aqui nós temos a Cordilheira dos Andes. Observe, a placa de Nazca se chocou com a placa sul-americana. E no ponto de contato das duas formou a Cordilheira dos Andes. Onde está São Francisco, aqui na Califórnia, nós temos uma placa que vem para o sul e outra que vai para o norte. Por isso que eles estão esperando um grande terremoto. Olha a Índia e onde está a Cordilheira do Himalaia. Perfeito? Então, não esqueça principalmente da placa sul-americana, que é onde está o Brasil, da placa Nazca, que essas duas placas se encontrando vão formar a Cordilheira dos Andes. Agora vamos para o globo, para ficar mais claro então para você. Os continentes estão distribuídos, que nós conhecemos hoje, ao redor do planeta. Mas eles continuam se movendo. Como assim? Vou te fazer uma relação que você não vai esquecer mais. Imagine um ovo cozido, perfeito? Se você pegar esse ovo cozido e bater sobre a mesa, e vamos dizer que por sorte você quebrou exatamente em 100 casquinhas. Essas casquinhas, elas estão ali sobre aquela, ainda coladas, elas estão todas trincadas. Se você tirar algumas dessas casquinhas, vamos imaginar que você tirou 70 e só deixou 30, que é a parte visível. Certo? Que é a nossa parte visível. A África, América, Antártica, Austrália e assim por diante. A parte que nós enxergamos, porque tem a parte da superfície que nós não enxergamos que ela está sobre a água. Então a parte que você retirou, imagina que ela está coberta por água. Como essa casquinha está, no caso da Terra, sobre a lava vulcânica, sobre o magma, o que acontece? Ela se movimenta. Como você viu no mapa anterior, em alguns momentos elas vão se chocarem, e quando elas se chocam, elas formam montanhas. É o exemplo do que nós temos em toda a América do Sul, toda a parte oeste da América do Sul, e também o que nós temos lá na Índia, quando a Índia se chocou com a Europa. Muito bem, em alguns momentos elas vão se esfregar. Em alguns momentos elas vão se separar. Então elas têm todos esses movimentos. Se chocar, se esfregar, se separar e também uma pode descer e a outra pode subir. Perfeito? É mais ou menos com a tsunami que aconteceu há pouco tempo atrás, onde provocou um desastre enorme. No fundo do oceano, uma das placas desceu e na hora que ela se movimentou, ela provocou aquele rebuliço no oceano. Perfeito? Vamos então para a questão 5. Escala é um dos principais elementos existentes nos mapas. Essa afirmação é verdadeira e você sempre que olhar para o mapa tem que entender a escala. Sobre isso, responda à questão proposta. Veja lá, o que ela está pedindo? Qual é a distância aproximada entre as capitais de Belo Horizonte e São Paulo? Sabendo que no mapa de escala numérica, veja como é que se lê uma escala numérica. Neste caso, 1 para 12 milhões e 500 mil. Essas duas cidades estão separadas por 4 centímetros. Aí você tem aí as seguintes alternativas. A, 550 quilômetros. Será que essa é a distância? B, 200 quilômetros. Será que é essa correta? C, 50 quilômetros. Está muito perto, né? D, 500 quilômetros. E, por último, alternativa E, 1.500 quilômetros. Agora ficou muito longe, né? Vamos lá. Veja,
Para isso, existe uma técnica para você resolver este problema e descobrir qual é a distância real. Acompanhe. O que o mapa está pedindo? Me acompanhe. É que você saiba a distância entre as duas cidades. Mas primeiro você tem lá uma determinada escala numérica, que é 1 para 12.500.000, perfeito? Só que quando acontece isso, eu digo o seguinte, você tem que saber o valor de 1 centímetro. Quanto vale 1 centímetro em quilômetros? Para isso você precisa dividir sempre por 100.000. Olha só como é fácil. 100.000 tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então você corta lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que 1 centímetro é igual a 125 quilômetros. Se você descobriu que 1 centímetro é igual a 125 quilômetros, agora ficou fácil. Você sabe que a distância no mapa é de 4 centímetros, então você multiplica 4 vezes 125. Olha o que aconteceu. A distância aproximada entre as duas cidades é de 500 quilômetros. Matou a charada. Só não esqueça de descobrir sempre quanto vale 1 centímetro em quilômetros. Perfeito? Agora ficou fácil, né? Resposta correta. Alternativa D, 500 quilômetros. Vamos para a questão 6. Acompanhe então o texto. Dos itens citados a seguir, quais representam elementos que interferem no clima de uma região? Vamos lá. Alternativa A, longitude e relevo. Alternativa B, relevo e latitude. Alternativa C, solos e longitude. Alternativa D, solos e relevo. E alternativa E, o relevo é o principal de todos. Veja, eu vou te dar a resposta e eu comento cada um deles. A resposta correta, nesse caso, é a alternativa B, relevo e latitude. Veja por quê, me acompanhe. A latitude são linhas paralelas ao Equador. Equador